Mais uma reflexão, mais um tempo, uma jornada para aprendermos sobre compromisso, fidelidade e perseverança na jornada. Bem-vindos a mais esta reflexão. Por quem devemos interceder? Essa é a questão que a gente deve pensar, refletir à luz das Escrituras, para que a gente faça tudo segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos desejos, pensamentos. Por isso, a gente precisa conhecer as Escrituras. Por quem devemos orar de fato? E isso quer dizer que também Deus irá fazer? É um ponto que a gente precisa refletir. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deve pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. No texto de Romanos 8:1, fala sobre isso, que não há nenhuma condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus. O que a gente necessita compreender? Pecados diários, pecados que a gente comete contra o irmão, contra outra pessoa, ou praticarmos o mal. Por esse devemos interceder quando nós vemos um irmão pedindo, ou na realidade praticando, sim, devemos pedir por esse. Por que devemos? Para não só que Deus abra o seu entendimento, mas para que nós possamos ser a oferta de Deus em favor dele, para a edificação do corpo, para a edificação, crescimento, para a maturidade. Mas e por quem não interceder, e qual é o pecado que a gente não deve interceder por ninguém? Quando há apostasia, quando há o conhecimento da graça, do amor de Deus, da bondade de Deus e da reconciliação por meio de Cristo, mas esta é rejeitada, ou seja, o que nós chamamos de apostasia. Por esses, não devemos nem pedir. É isso que a gente precisa entender e refletir, que a gente possa amadurecer, compreender e ser instrumento de Deus na vida da igreja, do corpo, para o crescimento do corpo, para o amadurecimento das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Se você gostou, curta, compartilhe, permita que outros possam crescer nessa jornada de maneira a ter compromisso, fidelidade e perseverança nesta jornada.